Bem-vindos à apresentação técnica sobre as funções avançadas dos disjuntores Emacs. Este módulo de treinamento irá apresentar as proteções avançadas e funções compatíveis com os disjuntores Emacs e X1. Após completar este módulo, você irá obter total conhecimento sobre as funções de proteção dos relés Emacs, ser capaz de identificar e selecionar o relé de sobrecorrente correto de acordo com as necessidades, entender as vantagens de uso dos disjuntores e relés de sobrecorrente Emacs. Na programação dos cursos de treinamento sobre os disjuntores Emacs, este módulo é destinado à análise profunda das funções de proteções avançadas disponíveis para os relés PR122/P e PR123/P, para disjuntores abertos Emacs e para os relés PR332/P e 333/P para X1. Os relés de sobrecorrente para disjuntores Emacs e X1 podem fornecer uma ampla variedade de funções e proteções avançadas, além das funções básicas, tornando possível realizar proteções altamente desenvolvidas contra os mais variados tipos de falha. Em particular, as seguintes serão descritas: a proteção L com curvas de disparo de acordo com a norma IEC 60255-3, memória térmica, dupla proteção S, dupla proteção G, dupla configuração de proteção, seletividade por zona, proteção direcional, proteção da corrente residual, proteção contra desbalanceamento de fase, proteção contra sobretemperatura, proteções contra subtensão, sobretensão e tensão residual, proteção contra potência ativa, subfrequência e sobrefrequência, função de inicialização, controle de carga e registrador de dados. A função de proteção L contra sobrecarga pode ser ajustada de acordo com uma curva de tempo inverso de longa duração, cumprindo com a norma IEC 60255-3. Esses tipos de curvas para a proteção L estão disponíveis para os relés PR122/P e PR123/P para disjuntores Emacs e PR332/P e PR333/P para X1. Essas três famílias de curvas, caracterizadas por diferentes inclinações, que estão em função de dois parâmetros sugeridos pela norma, que são as curvas inversa normal, muito inversa e extremamente inversa. Essas curvas permitem a perfeita coordenação com fusíveis ou com sistemas de proteção de média tensão. A memória térmica pode ser usada para as proteções L e S, caso uma curva de tempo inverso seja selecionada e faça com que o comportamento do disjuntor com relé eletrônico se comporte de modo similar àquele disjuntor provido com um dispositivo termomagnético. A memória térmica está disponível para os relés PR122/P e PR123/P para os disjuntores Emacs, e para os relés PR332/P e PR333/P para X1. O tempo de disparo do relé de proteção, sem a memória térmica, permanece em todas as condições 100% de uma configuração, mesmo após que um curto período de tempo tenha passado após o último disparo ou última sobrecarga. Ao usar a memória térmica, o tempo de disparo é reduzido, dependendo da sobrecarga que ocorreu e do tempo decorrido entre as duas sobrecargas. A habilitação da memória térmica deve ser avaliada em relação ao tipo de carga. Pode ser utilizada sempre que necessário para acionar um disjuntor tão rapidamente quanto o intervalo de tempo desde o último disparo. O uso da memória térmica é um grande avanço para a proteção dos cabos e pode ser conveniente para aumentar o nível de proteção dos motores no momento da reinicialização após disparo devido à sobrecarga. Para melhor entender a memória térmica, dê uma olhada no exemplo. Neste gráfico, é possível observar o comportamento da temperatura do condutor de acordo com o tempo. Em caso de sobrecarga,
a temperatura do condutor aumenta até o momento em que o disjuntor dispara. Quando o disjuntor está aberto, nenhuma corrente passa e a temperatura do condutor cai. É possível ver que o tempo entre a primeira sobrecarga e uma segunda sobrecarga possível é suficientemente longo. A temperatura retorna à condição inicial. O efeito da segunda sobrecarga não é perigoso. A temperatura do condutor chega a uma sobretemperatura ainda admitida. Por outro lado, se o tempo transcorrido entre a primeira e a segunda sobrecarga não é suficiente para permitir que o sistema retorne à sua temperatura inicial, sem a memória térmica, a temperatura do condutor começa a subir desde um valor diferente e pode alcançar valores não admissíveis de sobretemperatura com efeitos perigosos. Isso porque o tempo de disparo do disjuntor permanece constante, independentemente da temperatura inicial. Ao utilizar a memória térmica, o tempo de disparo durante a segunda sobrecarga é reduzido, dependendo do tempo decorrido entre as duas sobrecargas. A memória térmica faz com que o disjuntor acione mais rápido, segundo o tempo decorrido desde o último disparo. A função de proteção dupla seletiva S contra curto-circuito, disponível para os relés PR-123/P para os disjuntores Emax e para o relé PR-333/P para X1, permite que dois limiares da função de proteção S sejam independentemente ajustados e ativados simultaneamente, de modo a modificar a curva de disparo do disjuntor, permitindo que a seletividade seja alcançada mesmo sob condições de rede extremamente críticas. Aqui está um exemplo de como, ao utilizar a função de dupla proteção S, é possível melhorar o nível de seletividade em relação aos resultados normais. Ao examinar esse sistema elétrico, é necessário ajustar os parâmetros para o disjuntor Emax E2-1250 para torná-lo seletivo em ambas correntes, a jusante e montante. Deve-se focar especial atenção à presença de um disjuntor de média tensão no lado da alimentação, o qual, devido à seletividade, impõe baixos valores de configuração para o disjuntor Emax, e a presença sobre o lado da alimentação de um transformador BT/BT, o qual, devido à presença de correntes de entrada, impõe altos valores de configuração para o disjuntor T5 sobre o seu primário. No gráfico, está claro que, em caso de um curto-circuito, o disjuntor Emax E2 e o disjuntor de média tensão com relé PR-521 abrirão automaticamente, porque não é possível obter seletividade devido à intersecção das curvas de disparo correspondentes. A configuração da função de proteção I para o disjuntor E2 deve ser desabilitada, I3 igual off, para garantir a seletividade com o disjuntor em caixa moldada T5 no lado da carga. Com a corrente I3 igual a ON, nenhuma seletividade entre os disjuntores Emax E2 e Tmax T5 é garantida. Graças à função de dupla proteção S, é possível obter um passo a mais em relação às características tempo-corrente, permitindo que a seletividade seja obtida em ambas as correntes, a jusante e montante. Agora está claro que não há mais sobreposição de curvas e a seletividade é alcançada tanto com o disjuntor T5 como com o disjuntor de média tensão sobre o lado da fonte. Uma vantagem adicional, graças à dupla proteção S, é a redução do tempo de permanência de valores elevados de corrente sob condições de curto-circuito, o que resulta em baixas forças dinâmicas e térmicas sobre os barramentos e sobre outros componentes da instalação. A função de dupla proteção G, disponível para os relés PR-123/P para Emax e para o relé PR-333/P para X1, permite o uso de duas curvas independentes de proteção G contra a falha à terra. O uso típico da função dupla G é o disparo simultâneo de proteções restritas e irrestritas contra a falha à terra.
Fazendo referência ao diagrama de linha típica constituído por um disjuntor média tensão, transformador MT/BT, um cabo e o disjuntor baixa tensão, graças à função de dupla proteção G, o disjuntor de baixa tensão pode garantir a proteção contra falhas à terra, que ocorrem tanto no lado da carga como no lado da fonte, até ao enrolamento secundário do transformador. Nesta etapa, é importante ver alguns aspectos gerais sobre a proteção contra a falha à terra. Dependendo da localização da falha, duas zonas podem ser apontadas e dois tipos diferentes de proteções podem ser identificados. A proteção contra a falha à terra irrestrita é a proteção contra a falha à terra que ocorre no lado da carga do disjuntor baixa tensão. Este tipo de proteção é obtido usando a função de proteção G, a proteção contra a corrente residual L, função RC, ou a proteção normal contra elevadas correntes de falha à terra. Proteção contra a falha à terra em ambos, enrolamento secundário do transformador e cabos de conexão ao terminal do disjuntor. Esta proteção é implementada ao usar o toroide homopolar para o condutor do terra para a ponta estrela do transformador. A combinação da proteção contra a falha à terra restrita e irrestrita é chamada Source Ground Return. A figura mostra os enrolamentos secundários do transformador MT/BT e do disjuntor baixa tensão, em caso de falha à terra sobre o lado da carga do disjuntor, proteção contra a falha à terra irrestrita. A corrente de falha passa somente por uma fase e, se a soma vetorial das correntes detectadas por 4 sensores de corrente resultar maior que o limite da função G, o relé de proteção faz com que o disjuntor desligue. A proteção restrita contra a falha à terra é a proteção contra a falha à terra que ocorre entre os enrolamentos secundários do transformador e os terminais do disjuntor baixa tensão. A falha no lado da alimentação do disjuntor obviamente não afeta os sensores de corrente da fase nem os sensores do neutro. Mas, ao conectar o toroide homopolar externo sobre o condutor terra do transformador estrela, o disjuntor é capaz de detectar a falha. Neste caso, um contato de alarme programável no relé de proteção é utilizado para acionar o disjuntor média tensão instalado sobre o enrolamento primário do transformador para garantir a falha de desconexão. Portanto, a dupla proteção G permite duas curvas independentes para a proteção G, uma para a proteção interna L, função G baseada nos sensores de corrente, e outra para a proteção externa igual L, função G com toroide externo, de modo a garantir a proteção simultânea da instalação em ambos, proteção contra a falha à terra do enrolamento secundário do transformador, bem como a proteção contra a falha à terra sobre o lado da carga do disjuntor. Graças à dupla proteção G, o mesmo relé de proteção detecta ambos os tipos de falha à terra. Se a falha for no lado da carga do disjuntor de baixa tensão, o relé fará com que o disjuntor de baixa tensão abra. Se a falha for no lado da alimentação do disjuntor de baixa tensão, o relé fará com que o disjuntor de média tensão abra. O uso da dupla proteção G necessita que o toroide externo seja instalado e, quando ocorra a falha no lado da carga do disjuntor, a corrente de falha afetará ambos, o toroide externo bem como os sensores de corrente. Neste caso, ambas as proteções G, externa e interna, são ativadas e entram em uma fase programada. Portanto, é necessária a coordenação adequada dos disparos das duas proteções. Aqui, há a possibilidade de ajustar ambas as curvas tempo-corrente G, externa e interna, de modo a coordenar os disjuntores de média e baixa tensões, em caso de falha no lado da carga do disjuntor de baixa tensão. Em particular, é necessário ajustar os dois tempos disparos, de modo que a abertura do disjuntor de baixa tensão, devido à função externa G, seja mais rápida do que o acionamento do sinal de alarme externo vindo do toroide externo. No exemplo,
A curva interna G, curva em azul, é ajustada abaixo da curva externa G em vermelho. Portanto, graças ao diferencial entre as duas funções de proteção G, antes de que o disjuntor de média tensão do enrolamento primário do transformador receba o comando de acionamento, o disjuntor no lado de baixa tensão é capaz de eliminar a falha à terra. Evidentemente, se uma falha ocorrer no lado da alimentação do disjuntor de baixa tensão, somente o disjuntor no lado de média tensão irá ser acionado. A dupla configuração de proteção é uma função disponível para o relé PR123/P para disjuntores Emax e para o relé PR333/P para X1, que possibilita programar e armazenar ajustes alternativos para todos os parâmetros de proteção, de modo a se adequar a diferentes configurações de rede. Este segundo ajuste, ajuste B, pode ser substituído, quando necessário, para o ajuste padrão, ajuste A, por meio de um comando externo. O comando pode ser dado quando a configuração da rede for modificada, alterando a capacidade de carga e os níveis de curto-circuito, como, por exemplo, quando há uma fonte de emergência presente no sistema, tal como um gerador fornecendo tensão somente em caso de perda de energia no lado da rede ou quando uma linha paralela de entrada é fechada. Quando necessário, o ajuste B pode ser ativado. Uma entrada digital no módulo PR120/K, por exemplo, ao ser conectado a um contato auxiliar do conector de barramento. A comunicação em rede Modbus, por exemplo, quando a transição estiver agendada, diretamente pela interface do relé de proteção, internamente por tempo ajustável após o fechamento do disjuntor. O exemplo mais significativo das vantagens da função de dupla configuração de proteção em relação à rede com alimentação normal e de emergência. No sistema mostrado acima, em caso de queda do fornecimento normal da rede, é possível alterar o fornecimento da rede para a unidade de emergência e desconectar as cargas não primárias pela abertura da chave seccionadora QS1. Com a dupla configuração de proteção, a diferenciação entre os disjuntores é garantida sob ambas as condições. É possível comutar disjuntores C de um parâmetro ajustado que garante a seletividade com A, fornecimento normal de energia, para outro ajuste que o faça seletivo para B, fornecimento de energia de emergência. Em condições normais de serviço da rede, o disjuntor A está fechado, o disjuntor B está aberto e a chave seccionadora QS1 está fechada. Nesta condição de rede, os parâmetros dos disjuntores C são ajustados para serem seletivos com ambos os disjuntores, A no lado da alimentação, bem como com os disjuntores D no lado da carga. Sob condições normais de fornecimento de energia da planta, os valores dos parâmetros ajustados não permitem qualquer intersecção entre curvas tempo corrente dos disjuntores. Ao alterar a alimentação normal da rede para alimentação de emergência, o disjuntor A está aberto, o disjuntor B está fechado, conectando o gerador, e a chave seccionadora QS1 está aberta, excluindo as cargas não primárias. O disjuntor B agora se torna referência no lado da alimentação para os disjuntores C. O disjuntor B, para a proteção do gerador, deve ter seus disparos ajustados para tempo inferior ao de A e, portanto, os valores de ajuste dos disjuntores no lado da alimentação podem não garantir a seletividade com C. Sob condições de emergência, o ajuste de C pode não ser seletivo com o ajuste de B. No gráfico, são mostradas as curvas tempo corrente dos disjuntores após a comutação. A energia é fornecida por um gerador através do disjuntor B. Se as configurações dos disjuntores C não forem modificadas, não haverá seletividade com o disjuntor principal B, devido à sobreposição das duas curvas.
A função de dupla configuração de proteção permite a comutação dos parâmetros dos disjuntores C sobre o segundo ajuste, tornando possível manter a seletividade com disjuntor a montante também sob condições de alimentação de emergência. A seletividade por zona é um tipo de coordenação entre disjuntores obtida por meio de um intertravamento entre os dispositivos. Está disponível para os relés PR122/P e PR123/P para Emacs e para os relés PR332/P e PR333/P para X1. Graças à sua conexão externa, um disjuntor que detecta a falha se comunica com o disjuntor conectado no lado da alimentação, montante, enviando um sinal de travamento programado e, antes de acionar, assegura que um sinal de travamento similar não foi enviado pelo disjuntor do lado carga. Desse modo, apenas aquele dispositivo de proteção imediatamente a montante e próximo de onde ocorreu a falha abrirá o circuito com o tempo de seletividade configurado. Os tempos de disparo são equivalentes para todos os disjuntores na cadeia de diferenciação. Não há mais a necessidade de aumentar o retardo intencional aproximando progressivamente a fonte da alimentação. O retardo máximo em relação ao tempo necessário para detectar qualquer presença de um sinal de travamento enviado a partir do dispositivo de proteção ajusante. A seletividade por zona pode ser ativada para disjuntores Emacs por meio de um par de cabos trançados, fios com tecnologia de barramento com uma extensão máxima de 200 metros, uma fonte de alimentação auxiliar de 24 volts e os relés de sobrecorrente PR122/P ou PR123/P. Por meio da seletividade por zona, é possível obter a seletividade reduzindo consideravelmente os tempos de disparo. Comparado à coordenação do tempo de seletividade, não é mais necessário aumentar o tempo de retardo intencional à medida que é aproximado da fonte de alimentação. O atraso pode ser reduzido ao tempo necessário para excluir a presença de um possível sinal de travamento vindo da proteção do lado da carga. Portanto, a seletividade por zona permite a redução, se comparada ao tempo de coordenação, do estresse dinâmico e térmico sobre os componentes da instalação, redução de danos causados por falha e um número muito alto de níveis hierárquicos a ser obtido. Contudo, é mais prático em termos de custo e de complexidade da instalação, requerendo fiação adicional e fonte de alimentação auxiliar. Vamos ver como configurar adequadamente os tempos de disparo das funções de proteção S e G para realizar a seletividade por zona. Um exemplo da coordenação para um tempo de disparo correta dos disjuntores em cadeia está mostrado na tabela. É possível observar que os valores de T2 e T4 devem ser configurados em um valor maior ou, no mínimo, equivalente aos tempos de seletividade T2 cell e T4 cell, mais o tempo necessário para o disjuntor acionar T abertura. Essa relação é importante porque, caso o disjuntor ajusante falhe na abertura, o disjuntor a montante será acionado com tempo de disparo com pouco retardo. Por exemplo, considerando somente a função S. O T2 é o tempo de disparo do disjuntor quando este recebe um sinal de travamento e for selecionável a 0,05 a 0,8 segundos. Agora é possível configurá-lo para 0,3 segundos. O T2 cell é o tempo de disparo do disjuntor quando este não recebe um sinal de travamento, tempo de seletividade, e é selecionável de 0,04 para 0,2 segundos. Agora é possível configurá-lo para 0,1 segundo. Em caso de falha na zona 3, o disjuntor C dispara dentro de 0,1 segundo. Seu tempo de disparo é T2 cell porque não há sinal de travamento. Enquanto os disjuntores A e B recebem o sinal de travamento de C, seu tempo de disparo é 0,3 segundos e, portanto, não abrem.
Em caso de falha na zona 2, o disjuntor B aciona dentro de 0,1 segundo. Neste caso, o tempo de disparo é T2cel, porque não há sinal de travamento. O disjuntor A recebe o sinal de travamento de B, e seu tempo de disparo é 0,3 segundos e ele não abre. E, finalmente, se houver falha na zona 1, somente o disjuntor A abrirá, sempre dentro de 0,1 segundo, não há sinal de travamento. É claro que, graças à seletividade por zona, todos os disjuntores da planta irão disparar somente a 0,1 segundo em todas as situações de falha. Não há necessidade de adicionar retardos intencionais à cadeia de seletividade dos disjuntores. A proteção direcional, disponível para o relé PR-123/P para Emax e para o relé PR-333/P para X1, tem por base a habilidade de correlacionar o comportamento dos disjuntores com a direção da corrente de falha. 3 valores devem ser configurados sobre o relé. 2 tempos de disparo diferentes, dependendo da direção da corrente, um tempo T7FW para uma direção de corrente concordante com a direção de referência, um tempo T7BW para uma direção de corrente discordante com a direção de referência e o ajuste de corrente I7. A direção de referência padrão do disjuntor é de cima, onde o relé de proteção está localizado, para baixo. Na figura, há um exemplo desta configuração. As setas vermelhas mostram a direção de referência definida como padrão para o disjuntor. Se a direção da alimentação do disjuntor é de cima para baixo, alimentação por G2, a direção de referência deve permanecer aquela configurada pela ABB. Se a direção da alimentação do disjuntor é de baixo para cima, alimentação por G1, a configuração padrão pode ser invertida por meio de software próprio. Basicamente, se a corrente de falha for concordante com a direção de referência, a proteção deve intervir dentro do tempo de disparo configurado T7FW, quando o ajuste I7 for alcançado, desde que as proteções S e I não tenham sido definidas para intervirem antes da função D. Se a corrente de falha for discordante com a direção de referência, a proteção deve intervir quando o limiar I7 for alcançado dentro do tempo configurado T7BW, desde que as proteções S e I não tenham sido definidas para intervirem antes da função D. A figura mostra um exemplo para explicar como é possível utilizar a proteção direcional. No diagrama de fiação, as direções de referência são mostradas em azul. Se uma falha ocorrer no ponto A, a corrente passará em direção contrária à direção de referência do disjuntor QF1 e em direção concordante à direção de referência para o disjuntor QF2. O oposto é válido para a falha no ponto B. A direção de corrente será concordante com a direção de referência para o disjuntor QF1 e em direção contrária à direção de referência para o disjuntor QF2. Considerando a corrente de entrada de curto-circuito de cada gerador como de 8 kA e 4 kA, a corrente de contribuição para a corrente de curto-circuito vinda do motor para uma falha que ocorrer no ponto A, a montante, em relação a QF1, a corrente de curto-circuito total será de 12 kA. Nesse caso, o QF1 deverá acionar de acordo com o tempo T7BW e QF2 de acordo com T7FW. Vamos imaginar que a configuração dos tempos de disparo da proteção D são os seguintes para QF1 e QF2. T7BW igual a 0,2 segundos e T7FW igual a 0,4 segundos. É importante garantir que as proteções S e I sobre QF1 e QF2 não foram configuradas para intervirem antes da função D e, em relação ao disjuntor QF4 que protege o motor, escolher um tempo de disparo maior da proteção S, se presente, e ajustar a proteção L para OFF, desligado, ou com limiar I3 maior que 4 kA dado pelo motor.
Em caso de falha no ponto A, a corrente fluirá em direção contrária em relação à direção de referência para o disjuntor QF1, de modo que o tempo de disparo de QF1 seja T7BW igual 0,2 segundos, e concordante à direção de referência para o disjuntor QF2, de modo que o tempo de disparo de QF2 seja T7FW igual a 0,4 segundos. O disjuntor QF1 aciona mais rapidamente que todos os outros disjuntores e a seletividade é garantida devido à sua proximidade em relação à falha. É possível observar como as curvas de tempo corrente de QF1 e QF2 são modificadas devido à presença da proteção D. Também está claro como as funções S e I de ambos os disjuntores QF1 e QF2 foram configuradas de modo a não disparar antes da função D, até o nível do curto-circuito, 12 kA para QF1 e 8 kA para QF2. Em caso de uma falha no ponto B, a corrente fluirá em uma direção de referência para o disjuntor QF1, de modo que o tempo de disparo de QF1 seja T7FW igual a 0,4 segundos, e em uma direção oposta à direção de referência para o disjuntor QF2, de modo que o tempo de disparo de QF2 seja T7BW igual a 0,2 segundos. Nesse tempo, o disjuntor QF2 dispara mais rapidamente do que todos os outros disjuntores e a seletividade está garantida devido à sua proximidade à falha. É possível observar como as curvas de tempo corrente de QF1 e QF2 são modificadas devido à presença da proteção D. Também está claro como as funções S e I de ambos os disjuntores QF1 e QF2 foram configuradas de modo a não serem acionadas antes da função D, até o nível do curto-circuito, 8 kA para QF1 e 12 kA para QF2. A proteção RC é uma função contra a corrente residual funcionando através da medição da corrente de falha à terra com o toroide externo correspondente, a serem configurados de acordo com a sensibilidade desejada. Especialmente, os relés eletrônicos que são capazes de realizar essa função são, para Emacs, o PR122/PLSIR como escolha básica, logo o PR122/PLSIG com o dispositivo adicional do módulo de medição PR120/V e o relé PR123/P versão LSIG. Para X1, o relé PR332/P LSIRC, PR332/P LSIG com o módulo de medição PR330/V e o relé PR333/P versão LSIG. Os parâmetros a serem definidos são a sensibilidade de 3 a 30 amperes e o tempo de disparo. A proteção RC da corrente residual L é de tipo AC e CC. Isso significa que é adequada para uso em presença de corrente de terra alternada e corrente alternada e ou pulsante com componentes contínuos. Graças à ampla gama de configurações e de tempos de disparo ajustáveis, o relé eletrônico mencionado acima pode obter um sistema de proteção de corrente residual coordenados de um ponto de vista da seletividade do quadro principal até a carga final. A função de proteção RC é particularmente adequada quando a proteção L de corrente residual for necessária para a proteção contra contatos indiretos, basicamente para sistemas de distribuição TT ou TN-S. Além disso, isso garante a proteção L adicional contra o risco de incêndio derivado da evolução de pequena corrente de falha ou fuga que não foram detectadas pelas proteções padrão contra a sobrecarga. A proteção é ativa com alimentação auxiliar ou em autoalimentação
e pode ser excluída, de modo a ter apenas um alarme. A proteção U contra desbalanceamento de fase é uma função contra uma corrente de fase ausente ou desbalanceada em sistemas de 3 fases. Está disponível para os relés PR122/P e PR123/P para Emacs e para os relés PR332/P e PR333/P para X1. A corrente limiar de desbalanceamento de fase é expressa como uma porcentagem de 5 a 90%, calculada como a diferença entre a corrente de fase máxima e a corrente de fase mínima dividida pela corrente de fase máxima. E os tempos de disparo é uma constante de 0,5 a 60 segundos em etapas de 0,5 segundos. A proteção U é utilizada naquelas situações que especialmente exigem um controle preciso sobre as correntes de fase em desequilíbrio, porque qualquer desvio em relação a essa exigência leva a uma menor eficiência e à deterioração das características técnicas dos equipamentos em uso. A aplicação típica é no motor de proteção, para verificar a ausência ou desequilíbrio de fase, que são sinais de mau funcionamento do motor e podem causar superaquecimentos anormais. A proteção é ativa com alimentação auxiliar ou em autoalimentação, e pode ser excluída de modo a obter apenas um alarme. A proteção de sobretemperatura OT é uma autoproteção contra temperaturas anormais do microprocessador. Está disponível para os relés PR122/P e PR123/P para Emacs e para os relés PR332/P e PR333/P para X1. É um sensor que monitora a temperatura dentro do relé de proteção, permitindo que seja sinalizada qualquer temperatura que poderia causar o mau funcionamento permanente ou temporário do microprocessador. Estão disponíveis os seguintes sinais ou comandos, de acordo com as condições de temperatura. Ativação do LED aviso quando a temperatura for superior a 70 graus centígrados ou inferior a menos 20 graus centígrados, temperaturas sob as quais o microprocessador ainda é capaz de operar corretamente, e desabilitando a iluminação traseira do visor. Ativação do LED alarme quando a temperatura for superior a 85 graus centígrados ou inferior a menos 25 graus centígrados, temperaturas sob as quais o microprocessador não pode mais garantir a correta operação, e a abertura simultânea do disjuntor com indicação do disparo diretamente sobre o visor, se a função de disparo estiver habilitada durante a configuração do relé de proteção. A proteção é ativa em ambas as alimentações, auxiliar ou autoalimentação. As proteções de subtensão e sobretensão são duas funções que disparam em tempo constante ajustável caso a tensão em uma das fases seja menor ou maior que o limite estabelecido. Estão disponíveis para os relés PR122/P com PR120/V e para o relé PR123/P para Emacs e o relé PR332/P com PR330/V e para o relé PR333/P para X1. Os parâmetros a serem definidos são os respectivos limiares de tensão U8 e U9 e os tempos de disparo T8 e T9. Essas duas proteções de tensão são importantes, por exemplo, em sistemas de controle para motores assíncronos. As proteções de subtensão, em particular, previnem a reinicialização simultânea de todos os motores, com o risco de fazer com que toda a instalação pare após o disparo do disjuntor principal devido a uma sobrecorrente, e prevenir que o motor reinicie sem um sinal de controle, o qual poderia ser um perigo ao pessoal de manutenção ou causar danos ao ciclo de processamento. As proteções UV e OV também são úteis para os geradores. O valor da tensão deve ser mantido o mais estável possível, de modo a fornecer a qualidade de energia exigida e garantir a estabilidade e a confiabilidade do sistema de energia.
As proteções podem ser excluídas ou, quando necessário, é possível deixar somente o alarme ativo. Neste caso, o relé de proteção indicará o estado de alarme. As proteções são ativadas pela alimentação auxiliar ou também com o relé em estado de autoalimentação. A proteção contra a tensão residual RV é a proteção contra o deslocamento do centro estrela em um sistema trifásico. Está disponível para o relé PR122/P com PR120/V e PR123/P para Emax, e para os relés PR332/P com PR330/V e PR333/P para X1. A proteção RV aciona caso a tensão residual seja maior que o limite de tensão estabelecido, o 10, com o tempo de atraso constante T10. A tensão residual representa o deslocamento do centro-estrela de seu ponto ideal. Em um sistema trifásico simétrico, o centro-estrela é O, que é o ideal. É calculado como a soma vetorial das tensões da fase UO. Na presença de cargas em desequilíbrio, a presença de condutor neutro limita o deslocamento do ponto estrela. O' é o valor de queda de tensão devido à corrente do neutro IN. Caso o neutro esteja ausente ou desconectado, a soma das correntes IL1, IL2 e IL3 deve ser zero, fornecendo como resultado uma forte dissimetria das tensões da fase, e o centro-estrela no sistema se move para O'. Se a tensão residual O' exceder o limite ajustado, a proteção RV dispara. A proteção RV é particularmente adequada em sistemas com neutro isolado. É capaz de identificar uma interrupção do neutro e o deslocamento do centro-estrela do sistema. Em sistemas com neutro aterrado, é detectada a interrupção do condutor terra. A proteção pode ser excluída ou também é possível deixar apenas o alarme quando necessário. Neste caso, o relé de proteção indicará o estado de alarme. É ativo tanto com alimentação auxiliar como com o relé em autoalimentação. A proteção contra a potência reversa RP analisa a direção do fluxo de potência ativo e abre o disjuntor se a direção for oposta àquela sob condições normais. Está disponível para os relés PR122/P com PR120/V e PR123/P para Emax, e PR332/P com PR330/V e PR333/P para X1. Os parâmetros a serem configurados são o limite de potência ativa total P11, indicado com uma porcentagem de Pn, a potência nominal do disjuntor, que é a soma das potências das três fases. Um sinal de menos em frente à potência indica o fluxo reverso, e o tempo do atraso de disparo constante T11. A proteção contra a potência reversa é adequada para proteger grandes máquinas como motores ou geradores. É acionada quando a potência ativa está entrando no gerador, em vez de saindo como deve sob condições normais. A reversão de potência se dá caso a potência mecânica fornecida pelo motor principal do gerador cair acentuadamente. Nessas condições, o gerador atua como um motor e pode causar graves danos às máquinas motrizes, como sobreaquecimento das turbinas a vapor, cavitação das turbinas hidráulicas ou explosões de combustível diesel não combustado internamente em motores a diesel. A abertura do disjuntor previne qualquer dano. A proteção pode ser excluída ou então é possível deixar apenas o alarme ativado quando necessário. Neste caso, o relé de proteção indicará o estado de alarme. É ativado por alimentação auxiliar ou sob condição de autoalimentação. As proteções contra a subfrequência e sobrefrequência são funções acionadas com o tempo do atraso de disparo constante, caso a frequência esteja abaixo ou acima dos valores estabelecidos.
Estão disponíveis para os relés PR122/P com PR120/V e PR123/P para Emacs e para os relés PR332/P com PR330/V e PR333/P para X1. Os parâmetros a serem ajustados são as frequências e os tempos de disparo. As proteções UF e OF são úteis para a proteção de geradores e para a proteção e controle de rede. Manter a frequência próxima ao seu valor nominal é importante para a segurança e estabilidade do sistema. As proteções podem ser excluídas ou então é possível deixar somente o alarme ativo quando necessário. Neste caso, o relé de proteção indicará o estado de alarme. Funcionam com alimentação auxiliar e com autoalimentação. A função de inicialização permite que as funções de proteção S, I e G, SG caso seja selecionada uma curva com tempo de disparo constante, para operarem com ajustes de disparo maiores durante um intervalo de tempo ajustável, em caso de inicialização de fase. Isso evita disparos precoces causados por altas correntes de entrada de cargas, tais como motores, transformadores e lâmpadas. Está disponível para os relés PR122/P e PR123/P para Emacs e PR332/P e PR333/P para X1. O tempo de inicialização pode ser programado de 0,1 a 1,5 segundos e o segundo limiar para inicialização é ajustado pelo usuário, com um valor de 0,1 a 10 vezes o valor de IN. É ativado com uma fonte de alimentação auxiliar. A função de controle de carga possibilita que cargas a jusante sejam desconectadas antes que a proteção L intervenha e abra o disjuntor definitivamente, evitando, portanto, disparos desnecessários devido à sobrecarga. Está disponível para os relés PR122/P e PR123/P para Emacs e PR332/P e PR333/P para X1. O ajuste de disparo do controle de carga LC1 e LC2 está expresso por porcentagens do ajuste de proteção LI1 de 50% a 100% em passos de 1%. Podem ser implementados dois diferentes esquemas de controle de carga. A desconexão de duas cargas separadas com dois diferentes ajustes de correntes ou a desconexão e conexão de uma única carga. A proteção de controle de carga é realizada por meio de contatos sobre a placa de duas unidades sinalizadoras, o dispositivo externo PR021/K ou interno PR120/K. Os contatos comutam assim que os ajustes de controle de carga estabelecidos forem atingidos e controlam os contatores externos ou as bobinas de abertura ou fechamento do disjuntor. A função só fica ativa quando uma fonte de alimentação auxiliar estiver presente. O THD, distorção harmônica total, está disponível para o relé de proteção PR123/P para disjuntores abertos Emacs. Ela permite o cálculo de harmônicas caso a corrente que flui pelo disjuntor não for senoidal, mas distorcida, devido ao conteúdo das harmônicas. O cálculo das harmônicas é visualizado em forma de onda e a amplitude para cada harmônica até a 40ª para uma rede de frequência de 50 Hz ou até a 35ª harmônica para a frequência de 60 Hz. A amplitude das harmônicas da 2ª à 40ª até a 35ª para frequências de 60 Hz é referida como um percentual da fundamental, a primeira harmônica, sempre indicada a 100%. O valor da distorção harmônica total, THD, é definido como a proporção da soma dos componentes de todas as harmônicas para o valor da fundamental. O registrador de dados é um registrador exclusivo,
disponível como padrão para PR-122/P e PR-123/P para disjuntores Emax e PR-332/P e PR-333/P para X1. A função de registrador de dados grava automaticamente em um buffer de memória os valores instantâneos de todas as correntes e tensões e armazena os últimos 64 eventos, tais como temporização da proteção, alarmes, etc. O registrador de dados interrompe o registro e congela todos os dados, proteções acionadas, valores de correntes, tempo de disparo, sempre quando ocorra um disparo, de modo que possa ser realizada uma análise detalhada da falha. Todos os dados gravados podem ser facilmente baixados por meio dos aplicativos SD Pocket ou TestBus 2 e podem ser transferidos a qualquer computador para elaboração. Funciona na presença de uma fonte de alimentação auxiliar. O registrador de dados é muito útil para a análise de rede. É necessário selecionar sempre dois parâmetros: a taxa de amostragem até máximo de 4.800 Hz e o tempo de registro até o tempo máximo de 27 segundos, selecionando uma taxa de amostragem de 600 Hz. Quanto maior o tempo de registro, menor a taxa de amostragem deve ser. A escolha da taxa de amostragem deve ser feita de modo adequado, a fim de evitar distorção. Isto significa que, com uma taxa baixa de amostragem, a curva que o registrador de dados é capaz de reconstruir a operação de amostragem, a curva azul, é uma conhecida para a curva original vermelha. Portanto, especialmente em casos de sinais com alta THD, é necessário utilizar uma taxa de amostragem alta. Agradecemos por sua atenção. Você agora pode prosseguir e avançar para o próximo módulo.